Ponto. Seguinte, vamos conversar então. O tema principal da nossa conversa, dessa live aqui de hoje, né, vai ser uma discussão a partir de um texto, de um manifesto que eu li recentemente que chamou muita atenção, que é um documento assinado por comunicadores em defesa da chamada mídia progressista diante do crescimento dos podcasts de extrema-direita. E eu achei isso muito curioso, achei isso muito sintomático. Eu queria aproveitar para conversar com vocês um pouco sobre isso. E vou jogar luz sobre essa questão, sim, porque eu acho isso absolutamente necessário. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Não é para atacar ninguém, não é para rebaixar o debate, mas eu acho que é um bom ponto de partida para a gente refletir sobre algumas questões que vêm acontecendo, especialmente nesse campo aí da comunicação, das redes sociais. E assim, gente, na semana que eu fui lá no Três Irmãos, rolou uma polêmica em torno dessa questão dos podcasts, né? E isso, inclusive, é um desdobramento dessa polêmica. Eu até soltei um vídeo, se eu não me engano, foi um dia antes da minha participação lá, acho que foi na sexta-feira, que eu comentei aquela fala do Ian Neves sobre ir lá no Três Irmãos e tal, o pessoal cobrando dele. Uma fala que eu achei bem feliz, inclusive, tá? Falando que não tinha nada para ensinar para ninguém, falando que o pessoal lá do Três Irmãos era racista. Ele lembrou aquele episódio lá do Gustavo Gaia, que realmente foi infeliz, que ele fala que não tem democracia na África porque o QI dos africanos é baixo e tal. E aí, nesse vídeo, eu citei também o Pedro Zambar, do comentário dele, do Meteoro ali, né, que não só do Meteoro, mas de outros meios também, falando ali que são podcasts de extrema-direita, né? E aí fica essa tentativa de blindar a audiência, de avisar, não ouçam eles, não deem atenção, são de extrema-direita. Eu acho isso muito curioso. Eu fiz uma reflexão sobre isso naquela ocasião, inclusive eu falei um pouco do Ian Neves e tal, mas aqui eu nem vou falar do Ian, não, deixa ele para lá. Eu quero focar nessa discussão que saiu nessa semana de um manifesto que eu creio que é o Pedro que está puxando essa iniciativa, né? Eu também não quero que seja nada pessoal também não, tá, gente? A discussão aqui é uma discussão política sobre o tema, que é isso aqui, ó. Comunicadores fazem carta defendendo mídia progressista diante de podcasts aí da extrema-direita. O meu microfone acabou de cair, perdão. Mas enfim. O que acontece? Reuniu ali uma série de assinaturas da dita mídia progressista, né, e que são meios ali mais próximos do governismo, e eu falo isso sem ser pejorativo, porque são de fato mídias mais próximas, mais apoiadoras ali do governo, e eu acho que a gente precisa ser claro sobre isso, sem rodeio, porque é sempre melhor tratar as coisas às claras do que ficar fingindo neutralidade e ficar fingindo coisa que não é. E esse manifesto ele foi feito ali, né, supostamente contra os tais podcasts da extrema-direita. Eu queria trazer alguns trechos aqui para vocês, depois comentar em cima disso, puxando uma reflexão mais ampla, né? E aí eu vou... ele é curto, né? Quem quiser dar uma olhada aí. Eu vou ler... olha isso aqui, ó. Estou falando da questão da escalada da extrema-direita, a escalada autoritária, a questão dos Estados Unidos e tal. Eu vou ler esse trecho aqui, ó, do enfraquecimento da mídia progressista. Ele fala assim, no Brasil esse cenário se soma a um processo de concentração midiática que sufoca vozes alternativas e dificulta o acesso da população a informações plurais, como afirmou Elmar Bones, fundador do jornal Já, durante o evento de comemoração dos 40 anos do periódico. Esses pequenos jornais, esses pequenos projetos têm uma importância vital porque garantem a diversidade e a pluralidade das opiniões. E aí está falando aqui da editora-chefe do Brasil de Fato também, né, que o jornalismo independente é uma batalha cotidiana para construir uma narrativa séria e relevante. Ela destacou que enquanto a grande imprensa criminaliza movimentos sociais e a pobreza, mídias populares possibilitam que essas vozes marginalizadas sejam ouvidas. E aí ele fecha nesse ponto, né, existe um mosaico de rádios comunitárias, web TVs, jornais locais e podcasts progressistas espalhados pelo país. Tais iniciativas operam com poucos recursos, dependem de trabalho militante e ou lutam para sobreviver em um ambiente dominado por conglomerados de mídia. Em um momento de disputa ideológica tão intensa, falta de apoio financeiro, de audiência, destaque isso aqui, falta de apoio financeiro e de audiência, e de infraestrutura enfraquece a capacidade dessas mídias de disputar corações imensos e de oferecer contrapontos às narrativas reacionárias. Aí entra a questão do debate público, né? Enquanto as mídias independentes do campo progressista e de esquerda enfrentam dificuldades permanentes para garantir sustentabilidade e ampliar seu alcance, outros programas alheios a esse ecossistema
são agraciados com a presença de aliados políticos e alcançam grande audiência ao oferecer simultaneamente visibilidade a narrativas conservadoras, reacionárias e excludentes. Um exemplo emblemático é o do podcast Três Irmãos, que desde o ano passado vem crescendo consideravelmente e contou recentemente com a presença de diversas figuras ligadas ao campo progressista. Em 2023, o programa foi palco de declarações do deputado bolsonarista Gustavo Gayer, que afirmou que países da África viveriam sob ditaduras porque a democracia não conseguiria prosperar em sociedades africanas e brasileiras, classificando seus povos como destituídos de, abre aspas, capacidade cognitiva para entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Em seguida, um dos apresentadores reforçou a fala do deputado ao dizer: sabia que tem macaco com QI de 90, 72 do QI na África, não dá para a gente esperar alguma coisa de nossa população. Aí a Procuradoria-Geral foi acionada, o Ministério da Igualdade Racial, pelo Ministério da Igualdade Racial, para investigar a gravidade. E aí, cara, isso aqui é fantástico. O podcast é patrocinado por uma escola preparatória de carreiras policiais que utiliza como logomarca a caveira do justiceiro. E aqui está o histórico, o problema dessa questão, a questão policial. Não vou ficar lendo isso aqui para não gastar vocês, né? Vou ler só o finalzinho aqui, ó. Não nos cabe determinar onde cada parlamentar, militante ou comunicador deve estar. Na real, cabe, né? É isso que vocês estão tentando fazer, né? Mas o que se coloca diante da conjuntura atual é uma questão de responsabilidade ética, refletir sobre quais escolhas contribuem para o fortalecimento de um debate público comprometido com valores democráticos e populares. Mais do que ampliar audiências em ambientes adversos, é fundamental investir no fortalecimento de um ecossistema próprio de mídias de esquerda e progressistas. Conclamamos governos, movimentos sociais, sindicatos, partidos, cidadãos e cidadãs a apoiar de forma concreta os veículos populares e independentes, seja por meio de financiamento, de política pública de comunicação, de formação de novos comunicadores, ou da valorização desses canais. A Constituição já reconhece a complementariedade entre o sistema público, privado e estatal de comunicação e transformar esse princípio em prática efetiva é condição para uma democracia plural e substantiva. E aí, conclusão, a escalada fascista global exige que a luta antifascista esteja à altura dos desafios. Isso implica enfrentar o autoritarismo onde quer que se manifeste, inclusive nas esferas da cultura e da comunicação. Em vez de alimentar plataformas que transformam a polêmica em capital, é essencial que lideranças e criadores de conteúdo priorizem e fortaleçam o ecossistema de mídias progressistas de esquerda. Nesse caminho, a pluralidade de opiniões, a defesa dos direitos humanos e o combate ao racismo permanecem como princípios inegociáveis. Aqui tem uma questão que é o seguinte, ó. Em vez de alimentar plataformas que transformam a polêmica em capital. Deixa eu contar um segredo para vocês, gente. Essa plataforma aqui que a gente está, ela transforma a polêmica em capital. Tá? Então, por coerência, eu acho que quem assinou esse manifesto aqui tem que sair do YouTube. Primeira questão aqui. Primeira questão, já antes da gente entrar no debate mais amplo aqui, o YouTube funciona assim, gente. As redes sociais funcionam assim. Entendeu? E aí é muito curioso que é o seguinte. Eles falam, né, do enfraquecimento dessa mídia progressista, destacam a questão da concentração midiática, estão corretos nessa questão, né, de não ter muitas vozes alternativas, embora isso tenha mudado recentemente, né? Só que aí vem uma pergunta básica, né? O PT ficou quantos anos no governo, gente? A gente já está indo para o terceiro mandato do Lula, ficou 8 com o Lula, 5 com a Dilma, né? Vamos contar só até 2015, 8 com Lula, 5 com a Dilma, 13, né? Vai ter mais agora 4 com Lula, 17 anos de PT governando. Por que o PT não fez nada para democratizar a comunicação no Brasil, gente? Entendeu? Eu sei que eles estão falando do governo ali, eu não estou falando que eles ignoraram isso, mas assim, por que, gente? Porque a gente pode cobrar isso também? Ou a gente está sendo linha auxiliar da direita se a gente fizer essa cobrança? Entendeu? Por que o governo federal poderia ter parceria, ter iniciativa ali, usar o BNDES para fazer isso, usar um monte de fomento público ali para poder avançar em canal de TV fechada de notícia diverso. Galera, a Argentina fez isso, cara. A Argentina, na época da Kirchner, ela fez isso. Entendeu? Lá tem um monte de canal diferente lá,
de notícia que diversificou pra caramba o acesso à informação. Mas não fizeram, cara. Eles não fizeram. E aí, pior, em vários casos, eles ajudam a concentrar os veículos de comunicação, sabe? E aí, cara, é muito curioso ver esse tipo de fala, de crítica. E o negócio, assim, é quase que um pedido de desculpa para falar do governo, quase não fala, não lembra desse fato, né, que eu coloquei. E aí, gente, para além dessa questão, existe uma questão de linguagem, de postura, e existe uma questão também de tempo, de geração dessa mídia dita progressista, né? Que ela tá perdendo o bonde do tempo, a real é essa. Você vê ali, durante a oposição ao governo Bolsonaro, tinha uma rede de comunicadores ali que funcionava como um bloco mais ou menos coeso, com o público que estava transitando ali entre os canais, e que se identificava na crítica ao governo Bolsonaro. Isso hoje se dissolveu por conta muito dessa mídia também ter se tornado governista. E aí perde potência, porque acaba gerando certas contradições, como eu aponto aqui várias vezes, né? Apontei inclusive na live da semana passada. Por exemplo, você faz uma fala criticando, falando mal, falando teto de gastos é um absurdo, o Temer vai aprovar um teto de gastos, e aí você vai lá e chama de PEC do fim do mundo, vocês lembram disso? Aí o governo Lula vai lá e aprova um outro teto de gastos. E aí você não critica, você não fala nada. Muitas vezes tem certas almas aí que falam que é um avanço institucional, entendeu? E aí você vai lá e critica o Bolsonaro por segurar a fila de benefício social para corte de gastos. Uma crítica correta. O Brasil de fato fez essa crítica em relação ao governo Bolsonaro, denunciando, o Bolsonaro está segurando a fila de política social, está segurando a fila do BPC, fila de aposentadoria, para poder gerar economia, para cortar gasto, né, para poder praticar essas políticas de corte, políticas de austeridade e tal. Aí o que acontece? O próprio governo Lula faz isso. Saiu notícia recente, o governo estava segurando a fila no INSS. Eles estão denunciando isso. Entendeu? E aí é engraçado porque, de novo, o governo Lula, quando ele era oposição, o PT ali, né, quando era oposição, reclamava dessa questão da fila do INSS, dessa fila dos benefícios sociais. Aí o Bolsonaro foi lá e destravou isso em 2022 com objetivos eleitoreiros, isso é óbvio. Mas o que aconteceu agora? O próprio governo está reclamando disso, falando que isso é um gasto que eles herdaram, que eles têm que mudar. Eles estão mudando várias regras ali do BPC, do Bolsa Família, mudam regras ali para poder restringir, para poder limitar o acesso. Isso está dado, isso é fato, gente. Isso está nos decretos que o governo emitiu, no projeto, no pacote, né, do ajuste fiscal que o Haddad mandou para o Congresso em novembro do ano passado. Então, assim, você entendeu? Então você vai vendo essas contradições o tempo inteiro. E aí, muitas vezes, essas pessoas elas chegam a desinformar para proteger o governo. Isso acabou de acontecer no episódio da minha pergunta que eu fiz para o Haddad. Teve mídia aí, dessa mídia progressista aí, que assinou esse manifesto, inclusive, que distorceu o que eu falei, usando como munição para o ataque. Porra, os caras falando que eu estava explicando para o Haddad o que era o Fundeb, que ridicularizando, sendo que, cara, eu deixei claro na minha pergunta que eu estava falando para a audiência, sacou? E esse é o nível. E aí, essa é a galera que está combatendo a extrema-direita, que está combatendo o fascismo, entendeu? O próprio caso do Jones agora, o Jones virou o novo Ciro, gente. O Jones, os caras estão botando os canhão tudo para cima do Jones, porque o Jones está crescendo e ele está ganhando projeção. Inclusive, eu acho que esse tipo de iniciativa aqui tem a ver com isso também, porque o Jones cresceu muito em cima desses debates, desses podcasts, ele ganhou muita projeção, entendeu? Só que assim, gente, é isso. Você vê, por exemplo, uma outra coisa que acontece dessa questão. Pô, tem muita gente que já tá cansado com essa novelinha Bolsonaro, cara, de Bolsonaro cadeia, Bolsonaro preso, Bolsonaro condenado. Tipo, porra, tem gente que já cansou, isso desgasta, as pessoas elas vão cansando desse conjunto de coisas e há novas demandas, há novas discussões que acabam despertando o interesse das pessoas e essas mídias elas não estão acompanhando. E a prova de que o problema
não é só a tal concentração, que há um problema de linguagem. Eu trago aqui um exemplo, inclusive um exemplo de alguém que está próximo desse campo do governismo, que é o Álvaro do Meteoro. A audiência dele é altíssima. O canal dele está estourando, os vídeos dele têm mais visualização que os vídeos do Meteoro. E ele está fazendo um trabalho muito bom lá, porque o vídeo dele é bom, é bem feito, o roteiro é muito bom, entendeu? Então, assim, há um enfraquecimento de alguns comunicadores, mas não dá para ficar culpando o ambiente que está sufocando, que eles não estão conseguindo se comunicar de forma eficaz. E aí, pô, gente, o manifesto falando lá que essa mídia progressista está com dificuldade de se manter sustentável, enquanto outros programas fora do ecossistema estariam sendo privilegiados com a presença de figuras políticas que estão dando visibilidade para a narrativa conservadora e reacionária. Só que assim, gente, lá no manifesto eles falam que essas figuras progressistas estão indo nos podcasts, eles estão ganhando projeção. Você vê o próprio caso do Três Irmãos, olha como que eles progressivamente vão chamando gente da esquerda para poder falar lá, para poder dar espaço, entendeu? Então, assim, eu acho até contraditório, né? Você, os caras eles estão servindo para amplificar a extrema-direita. E aí você chega lá, tem um monte de gente de esquerda lá, tem um monte de gente de esquerda apresentando ideia, conversando. Então, assim, eu acho contraditório. Essa questão, né, do Gustavo Gayer, né, esse ponto já foi debatido à exaustão. Quando eu fui no podcast lá no Três Irmãos, eu conversei com o Rodrigo sobre isso. Ele foi super de boa, ele ficou chateado, ele corrige essa questão, ele ficou chateado com a fala do Ian Neves, inclusive. E, gente, as pessoas têm direito de mudar, elas têm direito de errar, de corrigir os próprios erros. Então não dá pra gente se colocar num pedestal moral eterno ali, condenando indefinidamente as pessoas por conta de posições passadas. Até porque, se fosse assim, como é que fica o caso do Eduardo Moreira, por exemplo? Se você joga no Google, aí você vai ver vídeo dele descascando a Dilma na Jovem Pan, falando mal dela lá, indo pra rua durante o impeachment dela, defendendo a queda dela. Hoje ele é um dos principais nomes desse campo progressista e tá tocando ICL, que é um canhão de audiência. Então, eu vou falar que ele é de extrema direita também, eu vou invocar essas questões aí também, ele não teve direito de mudar? Eu deveria deslegitimar a posição dele por conta disso? É óbvio que não, entendeu? Mas aí quando é com outras pessoas, quando é com outros comunicadores, aí puxa uma fala ali, martela até o fim, sai acusando os caras, né? É óbvio que, o ICL não recebe gente do bolsonarismo ou dessa turma mais extrema da direita. Mas aí o ICL não é um podcast também, né, gente? Ele é uma mídia de outra natureza. Ele tá fazendo um outro trabalho. E, outra questão do patrocínio. Eu já falei, gente, eu não vou julgar os outros por conta disso, não. As pessoas têm conta a pagar, tem funcionário para sustentar, tem gente que depende delas. Reclamar porque alguém deu uma entrevista no espaço que tem um patrocínio de Instituto de Formação Policial é ridículo, né, gente? Então, se amanhã eu for chamado para falar na Globo, eu não posso ir porque a Globo é patrocinada pelo Itaú. Entendeu? Eu não posso usar esse espaço para divulgar minhas ideias. Eu acho isso uma lógica absurda. E aí, gente, o PT tem política de patrocinar blog alinhado há muito tempo. Sempre ajudaram a bancar essa turma aí dessa rede aí dita progressista. Aí eu vou dar um exemplo. O governo da Bahia, que é do PT, que comanda hoje a polícia mais violenta do Brasil, aí tá lá financiando um blog desses aí. Então, por causa dessa lógica, então eu vou deslegitimar esse blog aí também, se está sendo financiado pelo governo da Bahia. Beleza? Eu posso deslegitimar todo mundo que está com patrocínio do governo da Bahia? Ou não serve? Essa regra só serve se eu for para aplicar ali pro Três Irmãos ou um outro fora desse ecossistema aí. Entendeu? Então, assim, no fim das contas, na minha opinião, crítica vazia, forçando a associação ali sem substância, né? Desviando o foco do debate. Existe um debate, sim, mais sério, importante sobre comunicação, sobre as redes, sobre como que o público se informa. Só que, em vez disso, fica preso aí nessa patrulha moral que não leva a lugar nenhum, né? E aí, primeiro ponto básico para a gente ter um debate sincero. O Três Irmãos, por exemplo, não é de extrema direita. Esses podcasts aí, nem todos são de extrema direita. Isso é uma distorção. Dizer que o podcast Três Irmãos é de extrema direita é uma desinformação. Como que um podcast de extrema direita dá espaço para todo tipo de gente, inclusive gente da esquerda, gente? Como que pode? O Jones está lá toda hora. O Humberto já foi lá, o Elias já foi lá, o Breno Altman acabou de debater lá. Como que isso é um podcast de extrema direita, gente? O que existe aqui é uma banalização do termo, justamente que está sendo usada,
diante da perda de controle da narrativa política. De um lado, você tem ali o ICL, que está crescendo muito, e por mais que o Eduardo Moreira seja aliado do PT, ou próximo do PT, ele não está dentro do petismo, ele não está no bolso do PT, inclusive, né? De outro lado, você tem um ecossistema ali mais difuso, mais independente, e isso é importante, só que esse é o verdadeiro problema, a independência. Esses podcasts eles estão dando visibilidade a pessoas que não estão sob o controle da hegemonia governista, isso incomoda. Eu mesmo sou um exemplo, critico o governo aqui, eu já falei, eu não sou governista. É claro que tem certas coisas que eu vou ser a favor, que eu vou defender, igual essa questão da isenção do IR, tem coisas que eu vou criticar. Só que assim, eu não vou ter espaço nessa mídia governista. Eu só tive 2 exceções da galera mais próxima ali, que é o Nassif e o Portal do José. Agora, essa perda de controle não tem nem limitado a mim. O exemplo que eu falei aqui do Jones, ele cresceu pra caramba, ganhou uma visibilidade violenta, conquistou uma projeção. Só que ele não está no controle do governismo, da hegemonia do PT. Ele virou alvo de ataque, inclusive ataques muito desonestos. Então, assim, a questão aqui é simples. Há uma nova geração que não se reconhece plenamente no petismo, nem nesse progressismo governista, e isso é bom. E a gente que se comunica bem na internet, que sabe dialogar, que está superando ali quem reinava sozinho até pouco tempo atrás. E aí, o que a gente vê agora é essa tentativa de blindar, de fazer de apelar, né, com esses rótulos de extrema-direita, de fascismo. Só que isso, na minha opinião, não vai dar em nada, né? Eu não acho que esses podcasts estejam livres de críticas, existe um monte de problema ali, existe a questão do discurso radicalizado que muitas vezes passa batido ali em muitos deles. Isso é uma discussão necessária, é uma discussão válida, mas eu não acho que esse é o debate que está sendo colocado. O que está em jogo aqui é outra coisa, é o incômodo com a perda de controle sobre a narrativa e sobre o público que está se acelerando ali e eles não querem admitir, então eles terceirizam essa responsabilidade. Entendeu? Então, assim, gente, eu já falei, vou repetir aqui, a gente precisa de alternativas, de vozes diferentes, de ideias divergentes para forçar um debate mais rico e propositivo. A gente precisa a gente precisa sair dessa lógica de ficar classificando quem é verdadeira esquerda, quem não é, fulano é fascista, ciclano é auxiliar de não sei quem. Meu amigo, você discorda de mim? Beleza, ótimo, senta lá, debate, faz um vídeo, responde, ponto a ponto, ó, não concordo com o Fred por conta disso, disso e disso, pronto e acabou. É só isso que precisa ser feito. O que não dá é trocar o debate por rotulação, tentar ficar sufocando ali, apagar certas vozes, né? Ficar carimbando figura, podcast, para que não sejam vistos, para que não sejam citados. Pô, gente, isso é feio, isso rebaixa o debate e no fim não acrescenta em nada para quem realmente quer entender, quer pensar a solução, quer pensar o Brasil. Entendeu? Então, assim, acho que essa é a reflexão que eu queria trazer.